Mas eu espero. Muito bem, vamos compartilhar a tela. Enquanto a gente compartilha a tela, infelizmente eu não tenho acesso ao que vocês escrevem, né? Aí no chat. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, eu peço, por favor, que escrevam aqui no WhatsApp, no privado ou no grupo, que está ligado ao WhatsApp, tá bom? Agora eu desliguei. Eita, pronto. Vamos lá. Essa aula aqui, pessoal, é a aula número 5 e 6, né? São as aulas de números 5 e 6. Vocês vão encontrar no caderno do aluno, aliás, eu não coloquei aqui, né? Caderno do aluno número 1, página 326. Tá? Vamos colocar aqui, que é para certinho, né? Caderno 1, aula 5 e 6, página 328. Olha lá, já falei o número errado. Página 328. Nesse caso, nós vamos discutir dois aspectos da cartografia. Primeiro, as projeções cartográficas e depois a escala, tá? Escala envolve um pouquinho de regra de 3 e um pouquinho de raciocínio lógico, mas não é nada que uma criança de 6 anos não consiga fazer. Então, vamos lá. Primeiro, a definição do que seja cartografia, né? Cada ciência tem a sua linguagem. Então, a linguagem da matemática, lá são os cálculos, na filosofia são história, né? São os textos e tal. E a linguagem principal da geografia são os mapas. Então, por exemplo, em português tem lá a gramática, né? Que tem as regras de acentuação, as regras para você escrever o pronome, o sujeito, o predicado. Em cartografia e em geografia também. A linguagem da geografia, que é a cartografia, também tem regras, né? Também tem o jeito certo e o jeito errado de fazer, tá? Então, é claro, cartografia tem muito de arte e tem muito de ciência, né? É igual a arquitetura, né? Tem muito de sensibilidade, de arte, mas tem muito de cálculo também. Por isso que é tão difícil ser arquiteto, tá? Então, a cartografia é a linguagem da geografia que segue algumas regras. Hoje em dia, nós trabalhamos em cartografia muito mais com computador do que na prancha, como era antigamente, né? Ainda quando eu fiz faculdade de geografia, nós tínhamos aquelas pranchas gigantes, assim, igual prancha de arquiteto, de engenheiro mesmo, né? Para traçar os mapas. Agora já não é mais assim, né? Hoje em dia a gente já faz tudo diretamente no computador, tá? Então tem softwares para você poder trabalhar diretamente com as imagens de determinadas regiões, as imagens obtidas, né, em determinadas regiões, diretamente na mesa de computação gráfica, por exemplo, né, com plotter, etc. Então, um deles é o SG, são sistemas de informação geográfica, a sigla em inglês SGI, né? E eles, aliás, são importantes para que você possa, depois de capturar a imagem, fazer a transcrição dessa imagem, a impressão dessa imagem, manipular a imagem, né? Aplicar filtros, etc. E tem o CAD, né? O CAD, que também é usado por desenhistas, usado por engenheiros, nós utilizamos aí na cartografia para ilustrar, né, os mapas, para que os mapas tenham as cores corretas, para legendar os mapas, colocar os símbolos quantitativos e qualitativos corretos. Tá bom? Bem, e aí vem a pergunta, é possível viver sem a orientação cartográfica? Não, né? Por mais básica que seja a orientação, todos os povos, desde os povos caçadores-coletores, lá na pré-história, eles precisavam se orientar, eles precisavam entender para onde estavam indo, como estavam indo, daí a necessidade da cartografia. Tá bom? Muito bem.
Só que há um problema prático para ser resolvido quando nós falamos em cartografia, que é o seguinte: quando você está cartografando alguma coisa, quando você está fazendo um mapa, você está fazendo um mapa de alguma coisa que tem 3 dimensões, né? Tem largura, volume, profundidade, né? Então, tem 3 dimensões. Tem altura, largura e profundidade. E fica difícil para você fazer isso num mapa, fazer essa representação num mapa. Por quê? O mapa tem apenas 2 dimensões. O mapa, ele não tem profundidade. Ele não é 3D. Ele não tem 3 dimensões, ele é 2D. E aí vem esse problema, quer dizer, como é que eu faço para representar uma superfície 3D numa área 2D, né? Então vem a ideia brilhante de fazer as projeções cartográficas, em que eu consigo representar com mais ou menos, com essa ou aquela distorção, mas sempre com distorção, as relações entre uma esfera, que é o planeta Terra, por exemplo, e um plano, que é o mapa, né? Até pela praticidade, para poder utilizá-lo e tal, nós temos que usar essas projeções, né? Já pensou se você fosse trazer um globo para cada mapa que você tem na sua apostila, né? Então, enquanto a holografia não avança o suficiente para nós termos mapas sendo projetados aqui, já pensou que legal? Você faz assim, aí aparece aqui um mapinha assim, aí você gira ele, igual filme de ficção científica. Enquanto isso não acontece, nós vamos usando as projeções cartográficas. Projeções, ó, tá? Então, eu uso uma figura intermediária para representar num mapa 2D uma superfície que é 3D, como o globo, por exemplo. Aquele globo ali que eu achei no lixo ano passado, ano retrasado, numa caçamba. Aí eu trouxe aqui para a escola. Tá? Todas as projeções têm distorções, todas. Tá? Então, a partir das distorções e daquilo que é preservado, você categoriza os mapas em 3 grandes, as projeções em 3 grandes tipos. As projeções conformes, quer dizer, que mantém a forma dos continentes, ó, mantém a forma dos continentes, mas distorcem, né? Distorcem a sua proporção, tá vendo? Ó? As áreas são deformadas. Então, manteve a forma, mas alterou as áreas, deformou as áreas, como acontece na projeção do Mercator, que nós vamos ver daqui a pouco. As projeções equivalentes, ó, equivalentes. Essas aqui, ao contrário das projeções conformes, a área fica proporcionalmente idêntica, né? Mas a forma fica toda zoada, que nem a projeção do Peters, que nós vamos ver daqui a pouco e deve ser cobrada também aí nos exercícios de vocês. Então, o grande exemplo de projeção conforme é a projeção do Mercator, que é o nome em latim do cara que a criou, né? Um geógrafo holandês chamado Gerhard Kramer, e que ele meio que dá uma latinizada no nome dele, né? Assumindo aí o nome de Mercator, tá? Inclusive a projeção dele é chamada de UTM, Universal Transversa de Mercator. E a equivalente, essa daqui, ó, ela vai deformar o formato, o desenho do continente, mas as proporções entre as áreas, ela fica preservada. É a famosa projeção do Arno Peters. Então, vou pôr um P aqui de Peters, tá? Que é uma projeção aí do século XX, né? Do geógrafo alemão Arno Peters.
e a do Mercator é do século XVI. E existem ainda as projeções afiláticas, que são aquelas que deformam tanto o ângulo quanto a forma. Só que deformam menos cada um deles. Né? Deformam um pouquinho menos cada um deles. Certo? Então não é que está errado. Não está errado. Ela, né, é uma escolha. É uma escolha que você faz. Tá? Dependendo do objetivo do seu mapa. Para isso, eu preciso sempre colocar uma figura, uma figura intermediária entre o 3D, que é a realidade, e o 2D, que é a representação no mapa. Por exemplo, essa daqui é uma projeção cônica, ó. Cônica, tá vendo? Então, a figura que eu usei é o cone, né? Aquilo que tem lá nos estacionamentos. Eu pego a realidade e projeto nos meridianos para o cone. E depois eu abro esse cone. Então, está lá o cone, aí eu faço um mapa desenhado nele, eu abro ele e o resultado é esse, ó. Tá? Então, países que estão em latitudes médias, os países temperados, ó, tanto do norte quanto do sul, né, poderia ter feito também, podem usar essa daqui, porque eles vão ficar bem preservados. Só que o que estiver ao sul aqui, ó, praticamente não aparece, né? Não é contemplado no mapa. Eu precisaria de um outro mapa mostrando só o sul. Essa daqui é muito usada, ó, a projeção de Mulvide. Inclusive, boa parte dos mapas que a gente prega aqui na parede para dar aula quando vocês estão aqui na escola, eles são feitos na projeção de Mulvide, tá bom? Os paralelos são retos e os meridianos são curvos, ó. Paralelo reto e meridiano curvo. É a projeção do Mulvide. E daí? E daí que ele consegue nos dar um formato parecido mais ou menos com a Terra, né? Que é o formato geóide. Né? As partes próximas aqui ao Equador, ó, ficam certinhas. E aí, conforme você vai indo para longe do Equador em direção aos polos, vai aumentando a desproporção, a distorção. Tá bom? Coloquei aqui, ó, a de Good, para vocês darem uma olhada. Né? Vocês já devem ter visto essa daqui em capas de Atlas, né? Eles aparecem com essa aqui de Good, tá? Ela é também chamada de descontínua, porque ela elimina as áreas oceânicas, elimina áreas aqui da Antártida também, para tentar fazer maior exatidão das áreas continentais, para tentar representar com maior exatidão as áreas continentais, tá bom? A de Rosell, que ela é equivalente. Então, se ela é equivalente, ela distorce a forma, mas preserva a proporção. Tá? Então, muito parecida lá com a do Mulvide, né? Só que os polos aparecem aqui mais achatados, tá? Os polos mais achatados, certo? De novo, né? Os meridianos curvos e o paralelo reto, tá? Depois, olha essa aqui. Esse aqui é o símbolo da ONU, né? Ó. Azimutal, equidistante, oblíqua, só que nesse caso centrada na cidade de São Paulo, tá? A partir da cidade de São Paulo, né? Os ângulos azimutais são mantidos aqui a partir do polo. A ONU apresenta o símbolo da ONU, né? Apresenta uma proporção mais ou menos dessa. Por quê? Porque a ONU foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e a União Soviética já despontavam como superpotências. Então, a ONU, criada para valorizar os países do hemisfério norte, né? Eles aparecem super bem representados lá no símbolo da ONU. Depois, os países mais ao sul praticamente não aparecem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, para vocês verem esse símbolo da ONU aí, quer ver? Vamos pôr aqui, para a gente pôr aqui, ó. Devia ter posto na apresentação, mas acabou que eu não pus. Símbolo da ONU, né?
Olha ele aqui. Então, claramente no símbolo da ONU, como vocês podem perceber, os países que estão ao norte estão super bem representados, enquanto que os países mais ao sul estão completamente distorcidos. O destaque, então, para a antiga União Soviética, né, hoje Rússia, aqui, e os Estados Unidos, né? Lembrando que logo após a Segunda Guerra Mundial, nós vivíamos a geopolítica da bipolaridade. Por isso, então, essa importância tão grande para os países do norte, tá? Aqui, ó, essa aqui é bacana. Ela traz o Brasil como o centro do mapa. É um negócio que nós não estamos muito acostumados a ver, né? O Brasil no centro do mapa. Então, se o Brasil fosse o país mais importante do mundo, né? Todas as terras do mundo seriam vistas por nós assim, ó, tá? Antártida aqui, aqui Austrália e Nova Zelândia, África, Europa e Ásia, né? Aqui, Noruega aqui em cima, né? Então, as distorções longe aqui do Brasil, tá vendo? Né? Nas áreas periféricas, maior distorção, tá? Então, ela seria centralizada no Brasil. Quem sabe um dia, né? Bom, e aí as duas que a gente estava falando agora, né? Até agora há pouco. Essa daqui, ó, a do Arno Peters, né? Arno Peters. Ela é também chamada de projeção dos países subdesenvolvidos, porque ela mostra como a Europa é pequena em relação aos países subdesenvolvidos. Veja que ela distorce, né? A forma, ela distorce a forma dos países, mas preserva as proporções. Olha a Groenlândia aqui e olha a Groenlândia aqui, ó. Tá? Nessa daqui do Mercator, né? Ou Universal Transversa de Mercator, UTM, a Groenlândia aparece muito maior, os países do norte muito maior e os países do sul pequenos, tá? Ela é mais eurocêntrica do que a do Peters. Essa daqui preserva as proporções Peters, e essa daqui preserva mais as formas, né? A do Mercator, tá bom? Então, essa daqui valoriza mais os países do norte, rico, Europa, América do Norte e tal, e essa daqui valoriza mais os países, ou pelo menos, né, mostra a real proporção entre os países do sul e os países do norte. Tá bom? É a velha polêmica Peters versus Mercator. Tá? As duas utilizam como figura intermediária o cilindro. Por isso que elas são chamadas de cilíndricas, né? É como se você tivesse aí uma garrafa PET, e nessa garrafa PET você projetasse um mapa. E aí, a partir da projeção desse mapa na garrafa PET, depois de desenhar o mapa, você cortaria o mapa, cortaria a garrafa e abriria a garrafa. E aí você veria que teria um mapa lá desenhado, distorcido, mas desenhado. Bem, o segundo assunto são as escalas. Escala, pessoal, é o seguinte, ó, sempre que você faz um mapa, você está diminuindo a realidade, o terreno, para que ele caiba num pedaço de papel, enfim, onde você quer fazer o tal do mapa, tá? Não dá para fazer um mapa na escala 1 por 1. Já pensou? Um metro, né, 1 quilômetro da realidade, equivalendo a 1 quilômetro no mapa. Já pensou o tamanho dos mapas? Não dá. Então, o mapa é sempre uma relação matemática entre o terreno e o pedaço de papel que você tem disponível, tá? Então, o nosso D maiúsculo
O Dzão, eu disse Dzão, é aqui embaixo, ó. Quem sente Dzão, quem tem Dzão, põe aqui embaixo. E o Dzinho, que é a distância do mapa, a distância menor, vem aqui em cima, tá? Então, o menor fica em cima e o maior fica embaixo, certo? Aqui em cima, então, é mapa, e aqui embaixo é terreno, ok? Então, essa é a relação que se estabelece, tá? Então, é uma redução do terreno, ó, o terreno é dividido para que ele caiba dentro do pedaço de papel que você tem disponível. Então, por exemplo, aqui, ó, o que ele está me informando, ó, numa escala numérica? 1 centímetro do mapa equivale ao numerador, né? Equivale a 25 mil centímetros da realidade, tá? 25 mil centímetros da realidade. Professor, isso daí em quilômetro é quanto? Ó, sempre que você tiver que transformar, vocês estão já vendo isso em matemática, em física, né? Quando você tem que transformar centímetros em quilômetros, você tem centímetros e quer transformar em quilômetros, você corta 3 zeros, tá? Então, cada centímetro do mapa equivale a 25 quilômetros, tá? A 25 quilômetros. É assim que a gente faz. E quando quer transformar quilômetro em centímetro, você acrescenta 3 zeros, né? Então, é uma equivalência que você faz. Essa é a escala numérica, ela pode ser representada assim, né? 1 por 25 mil ou assim, né? 1 por 25 mil. Ficou bonito, dá na mesma, tá bom? 1 por 25 mil, tá? Ou 1 por 25 mil. Já a escala gráfica é uma espécie de régua em que você tem aqui, ó, 1 por 250 mil. Então, cada centímetro do mapa equivale a 250 quilômetros, tá? Lembrando que você tem sempre que fazer essas transformações para poder comparar coisas iguais, né? As unidades têm que estar iguais na regra de 3 para você poder fazer a comparação, tá? Então, aí você vai vendo, ó, então, 1 centímetro do mapa vale 5, né? Tantos centímetros do mapa vale tanto. Então, a partir daqui da medida da régua, né? Então, 1 centímetro valendo quanto? Só de encostar a régua, você já sabe quantos quilômetros tem. A escala gráfica é até mais fácil de interpretar do que a escala numérica. Quanto ao detalhamento, é preciso entender o seguinte, ó. Aqui, ó, então. Aqui nós temos, ó, 1 por 50 mil, né? 1 por 50 mil. Se você for cortando os zeros, né? Você vai ter 1 por 50. Cada centímetro do mapa valendo aí 500 metros, tá? Cada centímetro valendo 500, não, aqui está errado, 50 quilômetros. É 1 por 50 mil. Mas, enfim, depois eu conserto. Tá? Só lembrar, cortar 3 zeros ou acrescentar 3 zeros. Cadê? Marca texto. Tá? Então, é uma relação que se estabelece entre, isso é importante por enquanto, o mapa e a realidade. Tá bom? Quanto ao nível de detalhamento, nós dizemos assim, ó, quando, presta atenção, esse número aqui, ó, o denominador, presta atenção nisso, quando o denominador é grande, presta atenção agora, quando o denominador é grande, a escala é pequena. Quer dizer, eu estou vendo o lugar de longe, eu não tenho muitos detalhes. Quando esse número aqui, ó, é pequeno, nesse caso ele é maior, né, ainda do que o outro, eu digo que a escala é grande, eu tenho
Um detalhamento maior. Então, entre esses dois mapas aqui, ó, qual deles que vai permitir que eu veja mais detalhes do terreno? Esse aqui, né? 1 por 80 milhões. Então, eu digo que essa escala aqui é grande entre esses dois. E que essa escala aqui é pequena. Poucos detalhes, escala pequena, denominador grande. Muitos detalhes ou mais detalhes, né? Eu digo que a escala é denominador pequeno, eu digo que a escala é grande, tá? Então, quanto menor o denominador, maior ela será e mais detalhes ela vai trazer. Ó, esse denominador é menor, então ela traz mais detalhes. Assim, eu digo que a escala é grande. Lembra disso, hein? Para terrenos pequenos, escala grande. Para terrenos grandes, escala pequena. Então, se eu tenho que fazer, por exemplo, um projeto de urbanização numa praça, eu uso escala grande, com muito detalhe. Se eu tenho que fazer um mapa mundi, eu uso escala pequena, com pouco detalhe. Como obter imagens depois, né? Então, aqui eu tenho como funciona uma estação de sensoriamento remoto, né? Então, o satélite passa captando imagens. Essas imagens podem ser com cor, sem cor, com raio-x, com radar, enfim. Transmite a uma estação de recepção e rastreamento em terra o sinal que ela captou, e essa estação de rastreamento em terra passa para a estação de processamento, de geoprocessamento, que faz aí a leitura e a interpretação daquilo que foi captado. Segundo tipo aqui, né, uma fotografia tirada por satélite, mostrando que em São Paulo, etc., já é noite, né? E aqui Porto Alegre, né, Rio de Janeiro, capitais nordestinas, e aqui ainda não, né, Belém, etc., ainda não. Que a Terra está girando, né, de oeste para leste, tá? E a noite está vindo de leste para oeste. Depois, aerofotogrametria, tá? Um avião com câmeras vai tirando sucessivas fotos. Essas fotos são depois interpretadas, né? Tanto em reconhecimento latitudinal quanto em reconhecimento longitudinal. Dessa combinação resultam imagens que vão para a mesa de geoprocessamento e lá se transformam em mapas, tá? Aqui um resultado de foto com avião, né? Aerofotogrametria, tá? Então, considerando esse terreno aqui, ó, se você olhar a porção norte dele, o norte, né? Então, aqui está o norte. A porção norte dele, particularmente o nordeste dele, é uma área mais urbana, né? Ó, tem arruamentos, dá para ver as ruas planejadas aqui e tal, tá? Agora, se você observar a parte sudoeste dessa foto, é uma área basicamente rural, né? Com cobertura vegetal homogênea, tá? Não tem muitas tonalidades, muitas texturas diferentes, que nem aqui, ó. Então, na parte sudeste, aqui talvez já sejam plantações, e aqui já seja uma área mais preservada, né? Onde tem mais população? Claro, nessa região aqui, ó, maior população e diversidade da atividade humana. Então, você vai interpretando a imagem que o avião te mandou. Bom, aí tem uma série de exercícios que começam na página 330. Esses exercícios eu gostaria que vocês fizessem e mandassem para mim a resposta, tá? Por favor, mandem, fotografem e mandem para mim a resposta desses exercícios que estão na página 330 e os exercícios da aula, né? Até acabar os exercícios da aula, mandem para mim e no próximo eu vou registrar bonitinho quem fez, quem não fez, e no próximo encontro eu vou corrigir com vocês, tá? Esse seria importante que vocês mandassem, tá bom? É uma aula importante. Tem exercícios de escala, exercícios de localização. Então, é importante que vocês façam, até para poder tirar dúvida comigo, se for o caso. Tá bom?
Alguma colocação, pessoal? Tudo bem? Deu para entender? Tudo bem? Vocês estão aí? Tudo bem. Então tá bom. Então aguardo os exercícios. Tchauzinho, até a nossa quarta aula.